Meus prezados amigos, retornamos para uma pequena charla sobre o sentido da história. Eu vejo nesse meu mapa velho, surrado aqui, mapa mundi que está aqui na minha frente, simplesmente a nossa pequena terra na situação em que ela está. Vocês podem ver aqui a América do Sul, o Brasil está aqui, a América Central está aqui, os Estados Unidos, América do Norte aqui, Canadá, Groenlândia aqui. Vocês encontram depois ao sul aqui a África, a grande mãe África, raiz de todos os homens, especialmente raiz na cabeceira do rio Nilo, aqui nos grandes lagos da África. Ele corre para o norte. Aqui nós encontramos depois o Oriente Médio, nessa região, a passagem da África para o Oriente Médio e para a Europa se faz por esse caminho. O Mediterrâneo aqui, ao sul, nós encontramos a Europa, Portugal, Espanha, França, a Itália, Grécia, a Turquia, que avança aqui para a Europa, a Groenlândia, a Rússia, e aqui ainda estavam os países da União Soviética. Mais para o Oriente nós temos os médios e os persas nessa região, que era o caminho em que os europeus usavam para ir para a Índia e ir para a China. Os povos todos, nós dissemos, toda a humanidade nasceu na África. 2 milhões de anos. Da África, vindo mais para o norte, para o frio, veio para o Oriente Médio, foi para a Índia, para o Rio Amarelo, para a China, e depois dessa região, a migração dos povos foi na direção do Oriente. Lá nasce o Sol. É por isso que se chama Oriente. Ocidente é onde morre o Sol. Então, indo para o Oriente, esses povos passaram da Ásia pelo Estreito de Bering e vieram então aqui para a América, que está o Estreito de Bering, com 60 quilômetros de largura. Passaram para o sul. Nós temos as grandes nações indígenas da América do Norte, os grandes povos maia e asteca nessa região do México, na América Central, e aqui na América do Sul nós temos então as duas grandes nações, ou principalmente os Incas nessa região, e para o Brasil e para toda a outra região, os povos derivados dessa área. Tem a hipótese também de que eles migraram para a América diretamente da Polinésia, dessa região, com barcos, foram para o Oriente e aqui vieram como migração direta dos barcos para cá, especialmente na última glacial, que é quando as calotas polares congelam, e ao derreter-se as calotas polares, ao congelarem, os mares baixaram cerca de 10 metros. Muitas ilhas ficaram a descoberto, portanto, e eles vieram para cá. Por que se sabe isso? Porque os índios da América do Sul, na sua cor, nas palavras principais que eles empregam, nos costumes que eles têm um parentesco muito grande com a Polinésia. Talvez mais parentesco do que os índios que vieram pelo norte. Se nós entendermos isso, nós vamos entender que a leitura da história da humanidade precisa muito bem da geografia para poder ser entendida. Falamos até agora que os povos que viveram na África, os bantus especialmente, que daqui derivaram para toda a África, daqui derivaram pelo rio Nilo na civilização egípcia. Daqui derivaram para o Oriente Médio na Mesopotâmia. Daqui derivaram para o rio Indo
especialmente pelo rio Indo, em Mohenjo-Daro e Harappa, e depois derivaram para o Oriente, pelo Rio Amarelo, especialmente em todo o Oriente. Essas primeiras civilizações, os pré-semitas, foram depois invadidas por um grupo de povos que, vejam bem, na Europa, nos Países Baixos, na Holanda atualmente, nos Países Baixos, pegam essa planície ao norte do Mar Negro e vão ao Mar Cáspio e vão até a Mongólia. Esse espaço de estepe euroasiática viviam criando o cavalo e o boi, e eles conseguiram o ferro desde a Noruega, nessa região. Eles possuíam duas armas importantes, o ferro e o cavalo. Eles vão invadir aquelas sociedades comunitárias ao sul, vão destruir praticamente aquelas civilizações todas, na África, no Oriente Médio, na Índia, na China, e vão constituir civilizações indo-europeias. A gente diz indo-europeia porque desde a Índia, desde os médios e os persas, vão se constituir na grande civilização grega e depois da civilização romana. O Império Romano, que pega o pensamento filosófico, antropológico da Grécia, indo-europeu, que domina toda a borda do Mediterrâneo até a Índia. Essa civilização romana vai bater em contraste muito forte com a civilização semita que vem do Egito e que está no Oriente Médio. Os semitas e os indo-europeus são a luta histórica talvez mais importante que nós possamos descrever. O cristianismo, representado pela civilização semita, e o Império Romano vão se chocar até o ano 313. Em 313, ao norte da Itália, em Milão, Constantino, que vai dominar todo o império e vai usar os cristãos como pensamento para si próprio, para justificar o seu império, vai estabelecer o estado de cristandade. Nós então começaremos hoje a olhar um pouquinho o estado de cristandade que é constituído pelo Império Romano com o pensamento grego e indo-europeu, depois de acabar com as civilizações comunitárias, a partir de 313, quando o cristianismo e o Império Romano se fundem. Olharemos isso em breve.